Bem-vindo ao canal Histórias Sobrenaturais. Prepare-se para mergulhar em relatos arrepiantes, lendas urbanas, encontros sobrenaturais e fenômenos que desafiam a lógica. Se inscrevem no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para ajudar a crescer o canal. Relato 1: O espelho da última vida. Dizem que toda criança pequena lembra da vida anterior, até esquecer. Mas Clara não esqueceu. Desde os 2 anos, ela dizia coisas que ninguém entendia. Chamava a própria mãe de Dona Margarida, e pedia para voltar para o casarão azul onde morreu com fogo no peito. Seus pais, assustados, ignoravam os comentários. Psicólogos diziam que era imaginação. Mas Clara insistia. Aos 4, desenhava com detalhes uma casa antiga com janelas góticas e chaminés partidas. Aos 6, contava que havia sido Eduarda, filha de um fazendeiro, morta com um tiro nas costas. Mas foi aos 9 anos que tudo começou a piorar. A menina começou a acordar no meio da noite, parada em frente ao espelho do corredor, murmurando frases em francês, idioma que jamais aprendera. Dizia que alguém a estava chamando de volta, e que, dessa vez, ela não queria morrer no escuro. Numa noite chuvosa, a mãe de Clara acordou com um grito. Correu até o quarto. Encontrou a filha encolhida no canto, os olhos arregalados. Ele voltou. O homem do cheiro de pólvora, repetia. No chão, estava o espelho do corredor, estilhaçado por dentro, mas sem nenhum arranhão por fora. Nas semanas seguintes, Clara começou a mudar. Já não respondia ao próprio nome. Insistia que se chamava Eduarda. Suas feições pareciam envelhecer a cada dia. A voz tornava-se mais grave, as mãos mais firmes, os olhos mais frios. Um dia, Clara desapareceu. A polícia vasculhou a casa, a floresta próxima, o poço antigo no quintal. Nada, nenhum vestígio. Mas a casa guardava algo. No sótão, atrás de uma parede falsa, descobriram uma pequena escrivaninha antiga com diários mofados. Em um deles, datado de 1872, lia-se: Hoje Eduarda se foi. O tiro foi certeiro, mas os olhos dela ainda me seguem. Preciso trancá-la. Ela prometeu voltar, e eu sinto que vai. No último parágrafo, uma assinatura rabiscada. Clara. A mãe, tomada por terror, queimou os diários e se mudou. Mas o espelho, o mesmo do corredor, nunca foi retirado da casa. Continua lá, intacto, intocado, esperando, e de tempos em tempos, uma nova família se muda. E uma nova criança começa a se chamar Eduarda. Relato 2: A última alma de Elias. Havia uma vila isolada nas montanhas, esquecida pelo tempo, chamada Valegro, onde os mortos eram enterrados com os olhos abertos. A tradição dizia que, se alguém morresse com os olhos fechados, sua alma se perderia entre mundos. E quando isso acontecia, ela sempre voltava, no corpo de alguém. Foi nessa vila que nasceu Elias, uma criança estranhamente silenciosa. Nunca chorou ao nascer. Seus olhos, grandes e escuros, davam a sensação de que já tinham visto demais. Desde o berço, sua mãe sentia calafrios ao olhar nos olhos dele. Como se houvesse alguém a mais ali dentro. Aos 3 anos, Elias sussurrava nomes de pessoas que já haviam morrido, nomes que ninguém mais lembrava. Tia Heloísa morreu em 1911, no poço, dizia. O velho Arnaldo caiu do cavalo porque o freio estava cortado. Essas histórias, todas reais, foram confirmadas em velhos registros da igreja local. Aos 5 anos, Elias parou de chamar os pais de mamãe e papai. Passou a chamá-los por nomes próprios. Uma noite, ao ser repreendido, fitou o pai e disse com voz pausada: Eu fui seu avô. Eu bati em você quando você era pequeno. Agora você vai me ouvir. Depois disso, os pais começaram a temê-lo. As coisas ficaram ainda piores quando Elias começou a desenhar. Não flores ou casas, mas homens queimando, mulheres afogadas, olhos em potes, uma criança dentro de um caixão olhando para cima, viva. Em cada folha, uma frase escrita com letras tortas: Eu me lembro. O padre da vila tentou intervir. Chamou exorcistas, benzedeiras, até estudiosos da capital. Um deles, um parapsicólogo curioso, pediu para entrevistar Elias. A conversa foi curta. Quem é você? Perguntou o homem.
E Elias respondeu, sem piscar: sou todos que não foram embora. Na noite seguinte, a casa da família pegou fogo. O pai morreu preso nos escombros. A mãe desapareceu. Elias foi encontrado do lado de fora, sentado calmamente, observando as chamas, com as mãos limpas e os olhos fixos. Quando os bombeiros chegaram, ele apenas disse: agora posso tentar de novo. Foi levado para um orfanato. Ninguém o quis adotar. Ele cresceu em silêncio, sempre olhando fixamente para os espelhos, para as janelas, para o escuro. Dizem que, à noite, ele ainda conversa com vozes que ninguém ouve. E que, em cada aniversário, ele apaga as velas e diz o nome de alguém que vai morrer naquela semana. Hoje, Elias tem 28 anos. Mora sozinho, numa cidade onde ninguém o conhece. Mas, se um dia você cruzar com ele, e ele olhar fundo nos seus olhos, e disser seu nome antes de você se apresentar, corra. Porque talvez, só talvez, você já o matou em outra vida. Relato 3. A criança da fotografia. Quando Marina e Augusto compraram aquela antiga casa no interior de Minas Gerais, procuravam paz. Uma vida simples, longe da agitação da cidade. A casa tinha charme, móveis coloniais, um jardim decadente e um sótão empoeirado cheio de baús esquecidos. Logo após a mudança, Marina começou a ter sonhos estranhos com uma menina de vestido branco, sentada no batente da escada, dizendo: você demorou para voltar, mamãe. Assustada, ela descartou como fruto do estresse da mudança. Mas então, um dia, vasculhando o sótão, encontrou um álbum antigo com fotografias em sépia. Numa delas, havia uma garota com o mesmo vestido dos sonhos, sorrindo ao lado de uma mulher de traços familiares. O nome escrito abaixo gelou sua espinha: Maria Elisa e sua mãe, Marina 1893. Aquilo era impossível. Marina nunca estivera ali antes. Não naquela vida. Ela mostrou a Augusto, que riu e disse que provavelmente era apenas uma coincidência. Mas Marina começou a mudar. Passava horas olhando para a foto. Sentia uma tristeza funda e inexplicável ao ver os olhos da menina. Poucos dias depois, ela começou a escrever em um diário que nunca lembrava de ter comprado. Os textos vinham em uma letra antiga, rebuscada, com vocabulário do século XIX. Sinto falta de Maria Elisa, dizia. Ela não deveria ter morrido afogada. Eu devia tê-la ouvido quando gritou. A casa ficou gelada. Portas batiam sozinhas. Velas se acendiam no sótão. E o nome Maria Elisa ecoava em sussurros durante a noite. Até que, certa madrugada, Marina acordou com a água escorrendo pelo corredor. Descalça, seguiu o som do gotejar até o banheiro. Lá, viu uma criança sentada na banheira, os olhos arregalados, a boca aberta num grito mudo. Era a mesma garota da foto. Encharcada, morta. A menina se virou lentamente e sussurrou: você prometeu não me deixar de novo. Marina desmaiou. Quando acordou, estava no hospital. Augusto contou que ela havia sido encontrada submersa na banheira vazia, em estado de choque. Não respondera por horas. E ao seu lado, molhado, havia um pedaço de papel com caligrafia antiga: estou em casa, mamãe. E agora, você vem comigo. Depois daquele dia, Marina não foi mais a mesma. Abandonou o marido, mudou de cidade, vive reclusa, falando sozinha com alguém que ninguém vê. Seu diário hoje está trancado num cofre de segurança. Na última página escrita, há uma mensagem perturbadora. Algumas almas são tão feridas que não aceitam nascer de novo. Apenas continuam. Eu fui Marina. Fui mãe. Agora sou filha. E em breve, serei só memória, outra vez perdida na água. Relato 4. O quarto de Samira. Quando Lorena e Miguel se mudaram para a casa antiga no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, o que os atraiu foi o charme das janelas de madeira e a sensação de história nas paredes. Mas havia algo mais ali. Algo que ninguém contou. Durante a reforma, descobriram um quarto escondido atrás de uma estante emparedada. Era pequeno, sem janelas, com paredes cobertas por desenhos infantis e frases riscadas com carvão. Uma delas chamava a atenção. Ela ainda me ouve. Lorena ficou obcecada com o quarto. Tinha pesadelos recorrentes com uma menina chamada Samira, que falava em uma língua que ela não conhecia, mas entendia. A garota sempre dizia: você me deixou aqui, Lorena. Mas eu voltei.
No começo, Lorena pensou que estivesse ficando louca. Mas então começou a lembrar de coisas que não viveu. Cenas de outra época. Um castigo. Uma mãe nervosa. Um fogo. Uma criança trancada. Os cheiros, as roupas, os gritos. Tudo parecia real demais para ser apenas imaginação. Miguel começou a notar mudanças. Lorena escrevia nomes de crianças desaparecidas da década de 1950. Tinha crises de choro sem explicação. E, certa noite, ele a encontrou parada no corredor, em frente ao quarto escondido, sussurrando: "Ela me queimou. Mas eu voltei. Eu sempre volto." Pesquisando arquivos antigos, Miguel encontrou algo perturbador. Em 1957, naquela mesma casa, vivia uma mulher chamada Lorena Vasquez, acusada de trancar a própria filha, Samira, no quarto, e incendiar a casa. O caso nunca foi solucionado. O corpo da criança jamais foi encontrado. Lorena não acreditou, até ver a foto antiga no jornal. Era ela mesma, idêntica. A mesma expressão, o mesmo olhar. Como se tivesse vivido aquilo antes. Porque ela viveu. Samira, a menina do quarto, não era apenas uma lembrança. Ela era real. Ela estava presa ali. E agora, queria vingança. Naquela madrugada, Miguel acordou com cheiro de fumaça. A casa estava em chamas. Ele correu pelo corredor, gritando por Lorena, mas o fogo já consumia tudo. A última coisa que viu foi a porta do quarto antigo aberta. Lá dentro, duas figuras. Uma mulher parada, e uma menina sorrindo, com o rosto chamuscado, segurando um fósforo aceso. O fogo terminou o que o passado começou. Nos destroços, apenas um corpo foi encontrado. De uma mulher com o rosto sereno. No espelho quebrado do banheiro, havia algo rabiscado com fuligem. Ela prometeu nunca me deixar. Agora estamos sempre juntas. E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo, pessoal.